Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois, boa noite, quem estiver por aí, já vai falando um oizinho para mim. Quem está aí? Oi, Salete, tudo bem? Que bom! Quem mais está chegando? Que hoje nós temos um assunto bem importante, especialmente para esse momento que nós estamos vivendo, né? Vamos falar sobre saúde, vamos falar como podemos conquistar mais saúde a partir de hoje. Olha só, então é sobre isso, tudo de bom, né, Salete? Falar sobre saúde, que bom, olha. Então, eu escolhi esse tema, né, para hoje, porque é algo que é muito comum eu receber na loja, pessoas que vêm com essa queixa de que estão sofrendo com determinada doença, nós vamos falar aqui algumas, né? E que elas são ditas genéticas, né? Então, quem já não ouviu, né, falar que a maioria das doenças que as pessoas, né, apresentam, como diabetes, hipertensão, câncer, colesterol, que é genético, né? Você já ouviu isso, né, Salete? Certamente, né? Ah, o meu diabetes é genético. Ah, o meu colesterol é genético, né? Então, será que quem aí já não se sente cansado de ouvir, né, que a minha doença é genética? Então, por conta disso, eu tenho que conviver com ela. Se é genética, né? O que nós vamos pensar? Ah, é genético, então eu devo aceitar, não é mesmo? É, Salete, com certeza, né? Chazinho. Então, quem aí, né, já não está cansado de buscar tratamento, já fez todo tipo de tratamento e sabendo que é genético, a gente se coloca numa situação até de conforto, né? Não, a minha doença é genética, então realmente eu devo conviver com ela, tenho que aceitar. Já fez todo tipo de tratamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a definir, né, é o que é genética, né? Então, genética é aquilo que está no nosso DNA, né? Está nos nossos cromossomos. E hoje, o que se sabe, né? Quando eu digo hoje, já é um conceito que vem desde 1940, talvez, que a genética, ela é importante sim, né? Porém, ela não é determinante, né? Então, o que acontece? Quando você busca um profissional, normalmente um médico, né? Que nós buscamos quando estamos com algum sintoma, e o médico, por não saber a causa daquele sintoma que você está apresentando, então o que ele diz? Olha, sua doença é genética, né? Quando não se sabe a causa, então nós dizemos que a nossa doença é genética. Hoje nós sabemos que a genética, oi Tânia, a genética, ela é parte de uma medicina que nós consideramos a medicina antiga, porque hoje já existe um novo conceito que eu quero trazer aqui para você que ainda não conhece, que não é tão novo assim, como eu disse, ele é um conceito desde 1940, que já se trouxe esse conceito, né? Que é a epigenética. Quem aí já ouviu falar nesse termo, epigenética? O que é a epigenética? Bom, esse termo nasceu com o biólogo Conrad,
que descreve a interação entre os genes e o meio ambiente. Então, a partir desde 1940, começou-se a entender que a genética não determina. A genética, ela determina 5% daquilo que nós vamos expressar, que nós poderemos expressar um dia, mas não é ela que determina. O que determina as doenças que nós vamos apresentar no decorrer da nossa vida é a epigenética, ou seja, a interação dos nossos genes com o meio ambiente, com o local onde vivemos, com a maneira como vivemos, com as escolhas que nós fazemos, com o nosso emocional. Então, se a genética não determina, né, quem é o comandante então da nossa vida, das nossas doenças? Bom, agora eu quero trazer um outro conceito, né? Uma bióloga americana, a Elizabeth Blackburn, em 2009, ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque ela identificou a receita da longevidade e da saúde. Olha só, em 2009. E o que ela descobriu? Bom, ela descobriu que o segredo para a nossa saúde está nos telômeros. Bom, nós não precisamos nos apegar a esses nomes, né? Vamos tentar entender o conceito. Então, o que são os telômeros, né? Eles são a ponta dos nossos cromossomos. É onde fica empacotado o nosso DNA. Então, vamos entender, né? Com os anos, o que acontece? Vamos dar um nome, né? Os pezinhos desses telômeros, né? Que é onde fica empacotado o nosso DNA, eles vão ficando mais curtinhos, né? E isso está, sim, ligado ao envelhecimento e às doenças. Então, o encurtamento desses telômeros, né? Oi, Lourdes, tudo bem? Quem tá chegando? Ana. Então, hoje o assunto é como podemos conquistar mais saúde a partir de hoje, né? Então, estamos entendendo esse novo conceito de saúde, né? Ligado à epigenética. E agora estamos falando um pouquinho sobre os telômeros, né? Que está também intimamente ligado ao nosso envelhecimento e às doenças que vão ser manifestadas por nós. Bom dia, Wilson. Então, bom, essa bióloga, né, que ganhou o Prêmio Nobel, ela identificou que são os telômeros os responsáveis. Bom, mas então agora nós precisamos entender o que afeta esses telômeros. Se são eles que estão ligados ao nosso envelhecimento e às doenças, então nós precisamos entender o que faz com que esses telômeros fiquem mais curtos, não é mesmo? Inclusive eu sugiro para quem quiser saber mais sobre esse assunto, a leitura do livro que se chama O Segredo Está nos Telômeros, né? Que aí você vai aprofundar mais sobre esse assunto. Então a pergunta que não quer calar, né? O que afeta esses telômeros, né? O que afeta esse encurtamento? Bom, um conjunto de fatores. Então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre esses fatores, né? Então o que se descobriu? Por exemplo, pessoas que sofrem de ansiedade e depressão apresentam maiores chances de desenvolver doenças do coração, hipertensão arterial, diabetes, né? Que são doenças que nós normalmente ouvimos o quê? Ah, sua doença é genética, seu diabetes é genético. Então aí já começa, nós precisamos começar a quebrar já paradigmas. E o primeiro deles, que eu sei que é difícil ouvir isso, mas que o diabetes é uma doença nutricional emocional. Não existe tratamento medicamentoso para o diabetes.
Ah, mas como assim? Como assim não existe? Existe sim, o meu médico indicou para mim o Glifage, né? Oi, Má. Meu médico indicou sim, eu tomo Glifage, é para o diabetes. Agora eu pergunto, esse medicamento, ele está te curando do diabetes? Esse medicamento, ele vai curar o seu diabetes? Então é por isso que não existe medicamento para o diabetes, assim como não existe um medicamento para o hipertenso. O que existe são medicamentos para amenizar os sintomas, mas que muitas vezes traz mais prejuízos do que realmente benefício para o nosso corpo, né? Para a nossa saúde. Portanto, diabetes é uma doença nutricional, emocional. Então, se você quer de fato curar o seu diabetes, você precisa procurar buscar um profissional que vai olhar para suas questões emocionais e a sua questão ligado ao seu nutricional, aquilo que você vem praticando no seu dia a dia. E aí sim você vai poder corrigir de fato o seu diabetes. Bom, primeiro que não é seu, né? Eu sempre falo esse termo, né? A doença não é sua. Nunca fale o meu diabetes, a minha hipertensão, o meu colesterol, embora o colesterol todo mundo tem, né? Mas não é seu, você está com um desequilíbrio. Essa doença não é sua. A doença nada mais é do que ausência de saúde. Então, nós devemos olhar o quê? Começar a buscar como conquistar mais saúde e parar de olhar para a doença. Porque a doença, ela só está mostrando que existe o quê? Falta de saúde. Bom, então nós estamos entendendo aí o que realmente nos conecta com a saúde ou com a doença. Então, falando sobre essa questão dos telômeros, do encurtamento, se são eles que determinam a nossa saúde ou a nossa doença, então vamos lá, olha só. Um estudo de larga escala com 20 mil mulheres chinesas deprimidas concluiu que elas tinham os telômeros mais curtos, especialmente em células do hipocampo, que está ligado ao humor. Então, olha só. Pessoas deprimidas, né, têm um encurtamento dos telômeros. Então, olha, já começa aí a direcionar o quê? Para a doença, né? Quando você está deprimido, ansioso, você está se conectando com a doença. Um outro estudo envolvendo ratos em situações de estresse, né, mostrou que eles tinham menos telomerase no hipocampo. O que é a telomerase? É a enzima envolvida, né, com o encurtamento dos telômeros. Então, pessoas que vivem sob estresse, assim como os ratos, né, vai fazer o quê? Um encurtamento dos seus telômeros. E eles também faziam menos neurogênese. O que é isso? É o crescimento de novas células nervosas. Então, pessoas estressadas têm um menor crescimento das células nervosas. Talvez isso explicaria aí muitas outras doenças, né? Que nós poderíamos falar aqui de outras doenças também, como Alzheimer, Parkinson. Bom, todas as doenças, né, estão ligadas ao encurtamento dos telômeros. E um outro fator, como eu disse, são muitos fatores que estão envolvidos nesse encurtamento dos telômeros. Olha um outro fator muito importante que está intimamente ligado ao encurtamento dos telômeros. Oi, Roberto. Boa tarde, bom dia. O que se descobriu? Que o impacto do ambiente social em que nós vivemos influencia também no encurtamento dos telômeros. Então, isso mostra que estamos todos interconectados. Bom, isso
a física quântica já nos mostra, né? Mas aqui, olha, a ciência mostrando que estamos todos interconectados e que nós somos, sim, afetados de forma sutil pelo que sentimos em relação à nossa vizinhança. Olha só, você já parou para pensar né, que a forma como você convive na sua vizinhança tem uma ligação direta com a sua saúde? Será que alguém já havia parado para pensar sobre isso? A relação que nós temos com a nossa vizinhança e mais, olha só, a abundância da área verde que nos cerca está intimamente ligado com a questão do encurtamento dos telômeros e com isso, com a manifestação das doenças. E também somos afetados pelo estado físico e emocional das pessoas que estão à nossa volta. Olha só quantos dados importantes estão intimamente ligados com a nossa saúde. Então, nós estamos constantemente, oi Ana, constantemente sendo influenciados pelo estado emocional das pessoas que estão à nossa volta. Como é o estado emocional das pessoas que você convive? Como está o seu estado emocional? Você está influenciando as pessoas à sua volta. Então, olha só, uma vizinhança segura com área verde estão associados a telômeros mais longos, independente da situação econômica que essa população viva. Então, isso foi um estudo também. Isso tudo que eu estou falando é um estudo, né? Então, o lugar onde vivemos afeta também a nossa saúde. Os vizinhos se ajudam? Se dão bem? Compartilham os mesmos valores? Olha, esse já é o primeiro passo para nós conquistarmos mais saúde. Por isso que nós vemos que nas grandes cidades, o que acontece? As pessoas estão sempre vigilantes, então o cérebro está sempre naquela reação de luta ou fuga, ou seja, vivendo um estresse constante. E isso está o quê? Encurtando os seus telômeros e conectando essas pessoas a manifestar doenças, né? Então aí, o que nós entendemos, né? Qual é o ponto vital dessa questão? Confiar uns nos outros afeta positivamente os telômeros. Nós precisamos confiar mais nas pessoas, né? E o que nós vemos hoje? O que a mídia coloca? Que você não pode mais confiar em ninguém, né? E aí, o que se instala? O medo. E o medo é um outro fator que afeta negativamente os nossos telômeros. Isso é tão antigo e verdadeiro que eu quero só contar uma historinha para vocês de como a civilização antiga, os egípcios, eles sabiam desse conceito de que o medo afetava a saúde, né? A Salete concordo, né? Isso mexe exatamente, né, Salete? Então, olha só, os egípcios, eles sabiam, né, o quanto o medo influenciava negativamente, tanto que havia uma escola de mistérios chamada Escola de Mistérios do Olho de Horus, e os iniciados, eles eram treinados durante meses pelos seus mestres. E a instrução era de que eles deveriam superar os 4 medos básicos do ser humano.
Você sabe quais são os 4 medos básicos do ser humano? Olha só, veja com qual você se identifica. À medida que eu vou trazendo esse conhecimento, né, esse conceito, que pode ser até que você já conheça, né, essas informações, vai tentando se identificar, né, com qual desses medos, oi mãe, com qual desses medos você está conectado. Então, olha só, quais são os 4 medos básicos do ser humano? Isso já trazido desde lá da civilização egípcia. Quais são os 4 medos que nós trazemos? É o medo de perder, o medo de enfrentar, o medo do abandono e o medo da morte. Olha só, nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre esses 4 tipos de medo que nós trazemos. Quem em algum momento já não sentiu o medo de perder algo ou alguém? Quem em algum momento não sentiu o medo de enfrentar algo ou alguém? Quem em algum momento não sentiu o medo do abandono? Eu já falei aqui em vídeos anteriores no meu canal, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu aconselho, né? Se você quiser gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal que se chama Nutrir com Gratidão, tá? Compartilha, né? Vamos falar mais sobre saúde, qualidade de vida. E olha só, já falei em vídeos que eu tinha esse medo, o medo do abandono, eu nasci com esse medo. Talvez isso tenha vindo lá da gestação, né? Minha mãe, ela já contou que ela teve alguns medos também que ela passou durante a minha gestação. E hoje nós sabemos o quanto isso influenciam, né, os bebês. Então eu certamente fui influenciada, assim como a minha mãe também foi influenciada pelos medos da minha avó, então isso vem passando de geração em geração. Então eu trouxe isso para ser trabalhado. Isso não é bom nem ruim, isso é um aspecto que eu trouxe para superar. Então eu já trouxe essa situação, eu já vivenciei essa situação lá no ventre, na barriga da minha mãe, porque em algum momento eu teria que superar esse medo. Então nós trazemos as lições, tudo que nós precisamos para superar. Então você certamente tem algo aí, né, que você tem que aprender para lidar com o medo da perda, especialmente agora, nesse momento de pandemia, todos estamos, tendo que enfrentar esse medo, o medo de perder alguém, o medo de enfrentar a doença. Então, olha, o medo paralisa. Olha só esses estudos, o que mostraram, os estudos com as chinesas, o estudo com os ratinhos, o que acontece com os telômeros, encurta, e isso aqui manifesta doença. O medo do abandono, que eu tive também que superar. Então, olha só, e o medo da morte, que talvez isso passe por todos nós, Nós precisamos trabalhar esses 4 tipos de medos, que em algum momento nós podemos falar mais sobre isso. Mas olha só, os iniciados, então, eles tinham que passar pela prova da morte. Olha só. Então, eles compreendiam que o medo produz uma reação neurohormonal psicossomática, E esta reação manifesta como? Em uma tensão. Quando nós estamos com medo, nós ficamos o quê? Tensos. E isso faz o quê? Elevar a pressão. Surge uma vontade de agredir ou de fugir. E a tensão gera o quê? Dor, Quantas pessoas não sofrem com dores devido a uma situação, uma tensão que vivenciou em algum momento, Então essas reações de luta e fuga são reações automáticas que levam o quê? A perda da paz interior, Então eles compreendiam que vivenciando esse medo, eles iriam perder a sua paz interior e a energia vital, Então, olha só,
Quando você perde a sua energia vital, você está o quê? Perdendo a sua saúde. Então, olha como o medo nos conecta, né, com a doença. Então, olha só. Aí eles compreendiam, então, que o medo é uma reação da mente que sai do presente em direção ao futuro, a um tempo que não existe, né? Onde se perde algo ou alguém, ou se tem que enfrentar alguma coisa. Então, olha só, o medo nos tira do momento presente, esse momento que estamos aqui agora, estamos conectados, eu estou aqui conectada com você, né? E você aqui comigo. Se eu me deixar levar pelo medo, o medo de estar aqui falando com você agora, na frente das câmeras, né? Que é algo que paralisa a muitos e já paralisou a mim também. Mas se eu me deixar levar pelo medo, eu vou sair desse momento presente, que eu estou aqui agora, e vou em direção ao futuro, né? Ao medo do julgamento, né? Ao medo do que será que estão falando de mim, ao medo do que será que estão pensando sobre aquilo que eu estou falando. Então, olha só como o medo prejudica a nossa saúde. Então, primeiro passo para quem quer conquistar a verdadeira saúde é entender que a genética não é determinante, né? Isso nós estamos entendendo agora a partir desse conceito da epigenética, e que o medo é uma das emoções que mais nos conectam com a doença, né? E não com a saúde. Tira a nossa capacidade de estar no aqui e agora. Então eles entendiam, olha só, eles aprendiam, olha quantos ensinamentos nós podemos aprender com a civilização egípcia, que já passou por aqui, né? Olha só, eles aprendiam a guiar os pensamentos de forma consciente, com pensamentos escolhidos. E hoje a física quântica está falando tudo isso, que nós é que determinamos aquilo que nós queremos vivenciar. Nós podemos escolher os nossos pensamentos, escolher entre estar no medo e estar na confiança, viver a doença ou viver a saúde. Nós escolhemos, nós determinamos. Então eles aprendiam a manter a mente sempre no momento presente, que é o único momento que nós podemos agir. Qual é o momento que nós podemos fazer algo por nós, em primeiro lugar? É esse agora, não existe outro. Ontem eu já não consigo fazer mais nada. Ontem já passou, já acabou. E amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Ainda mais agora com essa situação que nós estamos vivenciando. Quem tem certeza? Nós não temos certeza de nada. Tudo está mudando a todo momento, mas eu tenho o domínio sobre esse momento agora. Eu posso escolher entre tomar um chá que vai me conectar com a saúde, ou eu posso escolher tomar um veneno. A decisão é minha, né? Então eles eram treinados para manter pensamentos de satisfação, olha só. E eles compreendiam que tudo o que acontece é perfeito para a sua própria evolução. Então, tudo o que está acontecendo é perfeito, é para nós evoluirmos com tudo isso. Então, eles aprendiam a evitar os pensamentos negativos e manter a mente em paz e harmonia. Aí, até que chegava um momento em que os mestres entendiam que era hora deles de passarem pela prova da morte. Olha só, eles passavam por essa prova, né? E como que era essa prova? Bom, eles passavam pelo banho da purificação. Aí eles subiam com os mestres, né? Eles iam em frente a um retângulo de água escura. Era uma água muito escura no chão, onde eles tinham que mergulhar naquela água escura. Então, eles eram treinados para isso.
para ser cuidadosos e conscientes. Para quê? Para que eles pudessem encontrar uma saída sem que se afogasse. Imagina a cena, você ter que mergulhar num retângulo de água escura e profunda, sem saber aonde você vai encontrar a saída. Eles tinham que ter um domínio, né, muito forte da mente e estar realmente conectados ali com o presente, não se deixar levar pelo medo. Então ali, com uma tomada de ar, que era o ar para eles era o símbolo do espírito, né? Então, com uma tomada de ar, eles mergulhavam num túnel vertical cheio de reentrâncias, e eles nadavam com decisão até o fundo, em direção ao quê? Ao resplendor, à luz. Só que, nesse momento, eles viam uma enorme silhueta de um crocodilo. Nesse momento, eles tinham que o quê? Manter-se calmos, examinar a volta, porque só assim eles encontrariam uma porta mais ao fundo, que chegaria num outro túnel vertical, onde eles iriam encontrar a luz do sol. E assim eles chegavam ao final da prova com sucesso. Só que eram todos que passavam por essa prova? Não eram todos. Não eram, porque aqueles que se deixavam levar pelo pânico, pelo medo, eles nadavam em direção ao crocodilo, né? Esse crocodilo, ele era mantido muito bem alimentado, ele jamais atacaria, né, o iniciado, mas eles não sabiam disso. Então o medo fazia eles irem exatamente na direção que eles não deveriam, que era em direção ao crocodilo. E nesse momento eles eram então reprovados. E eles deveriam se submeter a mais tempo de exercícios de meditação e exercícios respiratórios para o quê? Aprender a controlar a mente, aprender a controlar a respiração, a viver o momento presente. E o que nós estamos tendo que fazer exatamente hoje, exatamente nessa situação que nós estamos vivenciando? Controlar o medo da morte, a viver o presente, a caminhar em direção à sua saúde, porque as pessoas que ficarem paralisadas pelo medo, elas estarão exatamente indo como os egípcios, em direção ao crocodilo, em direção à sua morte. Não, nós temos que parar, respirar. Então, fazer exercícios de respiração é muito importante para o momento presente, para o quê? Focarmos na nossa saúde. Então eles entendiam que a realidade é fruto dos nossos pensamentos e que a permanência no presente é a porta para mais saúde, harmonia, paz e felicidade, a que todas as pessoas têm direito. Todas as pessoas que vivem e que viveram têm direito à saúde, harmonia, paz, felicidade, prosperidade. Tudo que foi falado para você diferente disso até hoje não está conectado com a verdade. Você merece sim ter saúde, você não é refém da sua genética. Tudo que foi falado diferente disso não faz parte da verdade, né? Então, olha só, e hoje o que nós descobrimos, né? O que mais afeta, então, nós estarmos conectados de forma positiva com os telômeros, né? Com o não encurtamento dos nossos telômeros. Então, por que eu contei essa historinha, né? Que não foi uma história, foi realmente algo vivenciado, né? Pelos egípcios. Por que eu contei essa história? Porque é exatamente o que se descobriu com o estudo dos telômeros, que é
O que afeta positivamente, né, os telômeros? A meditação. Pessoas mais focadas têm telômeros mais longos. Olha, então hoje nós temos a ciência comprovando que as pessoas que praticam meditação, as pessoas que são mais focadas no momento presente, têm sim telômeros mais longos. E ter telômeros mais longos é sinônimo de saúde. Então, o primeiro passo para você que quer se conectar com a sua saúde é começar a praticar algum tipo de meditação, né? Buscar foco, trazer o momento presente para a sua vida. Então, olha, manter a mente no presente, né? É algo que todos nós podemos cultivar. Nós só precisamos começar a praticar e saber que isso é possível. Agora, então, olha só, será que existe algo a mais, né? Como eu disse, são inúmeros fatores que afetam os telômeros, né? Que encurtam os nossos telômeros e que nos conecta com a doença. O que mais você acha que encurta os telômeros? Será que os alimentos também têm esse poder de encurtar os telômeros? O que você acha? Olha só o estudo já, o que mostra, né? O que nos mostra que sim, os agrotóxicos, os carboidratos refinados como açúcar, refrigerantes, pão, macarrão, as massas, os alimentos processados, e aí entram todos os alimentos, os produtos alimentícios, tudo que a indústria fabrica. Então, diets, light, corantes, conservantes, óleo vegetal, óleo refinado vegetal. Fiz inclusive um vídeo falando sobre os óleos vegetais que deveriam ser chamados de, como eu ouvi de um médico, o óleo do infarto, né? Então, se você não assistiu, assista esse vídeo onde eu falo das gorduras boas, das gorduras que nos conectam com a nossa saúde. E as carnes vermelhas. Então, sim, os alimentos estão intimamente ligados com o encurtamento dos telômeros, né? Então, se você quer mais saúde, olha só, comece a eliminar hoje esses alimentos da sua vida, hoje. Se possível, os alimentos orgânicos. Ah, mas é mais caro. Gente, quanto custa a sua saúde? Quanto custa uma noite na UTI? Quanto custa? E hoje esse conceito já mudou. Eu estou nessa área há mais de 20 anos. Tem épocas do ano que as folhas ficam mais baratas do que o convencional. Comece a buscar, elimine essa crença de que os alimentos orgânicos você vai ter que... Não, você vai trocar. Você vai comer com prazer alimentos puros, alimentos... E vai trocar por essa caixa de farmácia, caixa de remédios que você tem na sua casa. Eu já falei aqui na minha casa, nós não temos caixa de remédios. Eu não tenho isso há mais de 20 anos. Durante muitos anos eu tinha uma caixa que eu escrevia: aqui na minha casa todos temos saúde, graças a Deus temos saúde, não precisamos dos remédios alopáticos. Olha o poder das palavras. Se você quer isso para a sua vida, comece a determinar isso a partir de hoje. Mesmo que você tenha uma caixa de remédios aí na sua casa, cheia de remédios, escreva: aqui na minha casa temos saúde, aqui não precisamos dos remédios alopáticos. Escreva isso, e todas as vezes que você for buscar um remédio, você vai ler essa frase. Olha, é o primeiro passo para você começar a conquistar mais saúde. Escreva isso. Durante muitos anos eu tinha isso na minha caixa, que nem tinha remédios. Na minha caixa tinha band-aid, termômetro, nem sei, 2, 3 coisas que eu tinha na minha caixa, né? Porque a minha caixa é da saúde, né? Eu tenho própolis na minha casa, não falta própolis. Enfim, já falei aqui em vídeos anteriores, né? Então, olha só.
se é que existe uma pílula mágica, né? Será que existe então uma pílula mágica? Todo mundo busca uma pílula mágica, né? Eu quero uma pílula mágica para eu dormir, eu quero uma pílula mágica para eu emagrecer, eu quero uma pílula mágica para resolver o problema com o meu chefe, eu quero uma pílula mágica para resolver o problema com o meu marido, eu quero uma pílula mágica para ficar rico. Quem não busca uma pílula mágica para ganhar dinheiro? Não existe, não existe. Então, olha só, se existe uma pílula mágica para evitar o encurtamento, diminuir o encurtamento dos telômeros, né? Se você não assistiu desde o início, oi Lô, tudo bem? Se existe uma pílula mágica para evitar o encurtamento, então assista desde o início para você entender o que são os telômeros e como eles estão, né, influenciando a nossa saúde ou doença, é alimentação natural e mente tranquila. Alimentação natural e mente tranquila, se é que existe uma pílula mágica, né? Então, olha só. Olá! Mas então, como fazer, né? Bom, então como fazer se nós já entendemos que não existe uma pílula mágica? Então, como fazer? Para você transformar qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa. Hoje o foco é a saúde, mas pode ser qualquer questão na sua vida. Uma questão ligada a um vício, uma questão ligada ao financeiro, um conflito que você vive com alguém. Não importa em qual área você viva um problema hoje, se é saúde, se é conflitos de convivência, se é um vício, se é o seu lado financeiro que não está te permitindo ir em direção à sua saúde. Você sabia que você pode sim produzir mais dinheiro para você se conectar com a sua saúde? Talvez você tenha uma crença de que você não pode ter dinheiro, de que você não pode ter saúde. Isso é uma crença que foi instalado e que hoje nós sabemos que é possível sim eliminar essas crenças. De que não podemos ter saúde, não podemos ter dinheiro, não posso estar conectada com o meu propósito de vida. Então, qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro é reconhecer que existe um problema. Então, se você não tem saúde, se está faltando saúde, se você está gastando seu dinheiro com remédios alopáticos e não está em direção à sua saúde, você está se sentindo mais saudável a cada dia, a cada medicamento que você toma? Você sente que você está mais saudável? Você passou a dormir melhor com os medicamentos que você toma? Você acorda com energia, disposição, com vontade de praticar uma atividade física? Se sim, então você está no caminho certo. Se não, o primeiro passo é assumir que existe um problema. Então, o primeiro passo é reconhecer, né? Muitas pessoas ainda não estão no nível de reconhecer que existe um problema, então elas ainda negam. Não existe, eu não tenho um problema com a minha saúde, com a minha doença, eu não tenho um problema com o meu financeiro, né? Mas estão ali vivendo naquela mesquinhez, naquela situação que não consegue olhar em direção a, por exemplo, comprar um alface orgânico. Ele não se sente merecedor de pagar R$4 por um alface orgânico. Então, primeiro passo, reconheça, existe um problema, tá? Qual é o segundo passo? Acreditar. Autorresponsabilidade. Parar de colocar a culpa no outro. Então, você precisa assumir a sua responsabilidade por aquilo que você está manifestando na sua vida hoje. É uma doença? Eu sou responsável. É um problema familiar? Eu sou responsável. É um conflito? Eu sou responsável. Não estou manifestando dinheiro na minha vida? Eu sou responsável. Eu sou responsável. O médico não é responsável pela sua saúde. O médico não determina nada. Se você ouvir de um médico que você tem
tantos meses de vida. Esqueça esse médico, o médico não determina. Quem determina o tempo que você vai viver é só o Criador, que você pode chamar do nome que você queira. O Criador, Deus, Jesus, Jeová, não importa o nome. O único que pode determinar sobre a nossa vida, sobre o dia que nós vamos partir daqui, é o Criador. Então pare de delegar a sua saúde para o outro, né? Então isso já, a física quântica mostra isso pra gente, né? E o nosso emocional, o quanto o seu emocional te conecta com a sua saúde. Então, autorresponsabilidade. Pare de delegar para o outro. Se você está buscando um médico para ter mais saúde e esse médico fala que você pode comer o que você quiser, esse médico está desatualizado, desinformado. Infelizmente, é a grande maioria dos médicos. Nós temos hoje médicos conectados com a saúde, sim. Médicos da linha integrativa, sim, que falam que a alimentação é 90-95% da sua saúde. Então, se existe uma pílula mágica para você conquistar mais saúde hoje, é a alimentação, aquilo que você está escolhendo para o seu dia a dia, as escolhas alimentares. Então, e qual é então o terceiro passo? Né? Você já assumiu que existe um problema, que você tem uma doença, você já assumiu a autorresponsabilidade, ninguém é responsável pela sua doença, nem a sua genética. Se o seu pai, seu avô, seu bisavô, se eles morreram de infarto, de derrame, você não está afadado a morrer com a mesma doença. Então, assuma a sua autorresponsabilidade. Qual é o terceiro passo? Talvez o mais difícil, é agir, né? Porque muitas pessoas sabem que o vício faz mal, que fumar faz mal, mas não conseguem deixar de fumar, deixar o vício. Então, você precisa começar a entender que você não nasceu com esse problema, você não nasceu com esse vício, você não nasceu com essa doença, né? Então eu posso agir, eu posso buscar alternativas, eu posso buscar ajuda, buscar profissionais que vai estar conectado com a saúde, que vai me ajudar nas questões ligadas ao meu emocional. Olha quantos relatos eu tenho divulgado com a fitoenergética, né? Que trata o que? A raiz do problema, a causa, o emocional, o equilíbrio do emocional, né? Te liberta do medo, te conecta com o seu momento presente. Então, assim como a fitoenergética, nós temos tantas ferramentas hoje disponíveis para quem quiser, profissionais que estão aí doando o seu tempo para ajudar as pessoas a eliminar crenças, curar feridas emocionais, técnicas de meditação. Todos os dias tem pessoas aí, né, praticando meditação, oração. Então não dá mais para a gente falar que eu não tenho condições, isso é só para quem tem dinheiro. Esse discurso não cabe mais, né? Não cabe mais. Então, que ação eu posso começar a praticar a partir de agora, com esse conhecimento, né, que nós temos dos telômeros, né, de como a genética não determina as doenças? Eu posso vir aqui em outros, né, gravar outros vídeos, outras lives e começar a falar sobre por exemplo, escolher um tema. Se você quiser, olha, vamos falar sobre o diabetes, o que eu posso fazer para reverter a hipertensão, o colesterol, esteatose hepática, gordura no fígado, não importa o problema que você tenha, tudo tem como reverter. Tudo. E os medicamentos, eles só intoxicam, né? Eles só deixam você nesse ciclo da doença, né? Contei a história do seu Antônio, eu queria até falar aqui os 12 medicamentos que ele toma por dia para ter saúde. Não,
para estar cada vez mais doente, né? Então, olha, que ação nós podemos começar a praticar a partir de hoje? Então, primeiro, autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade por aquilo que você está manifestando na sua vida hoje. Fazer melhores escolhas. Olha, eu citei lá o grupo de alimentos que encurtam os telômeros, que traz doença para a sua vida. Se você não sabe o que comer, comece a excluir aquele grupo de alimentos e tudo que sobrar é o que você vai poder comer, né? Então, fazer melhores escolhas, né? Escolher comida de verdade, comida viva, comida orgânica, né? Que tem ali realmente tudo que o nosso corpo precisa. É a melhor farmácia que existe. Deus deixou tudo que nós precisamos. Hoje as pessoas comem brócolis, que não é mais brócolis, porque o solo não tem mais nutrientes nesse solo se não for orgânico. Além de todos os agrotóxicos que estão ali. Então as pessoas comem brócolis achando que tem nutrientes, que tem ferro, que tem zinco, que tem... Não tem! Come cenoura esperando ali a vitamina A, o beta-caroteno. Não tem, infelizmente. Hoje é uma realidade que a gente vive, infelizmente. O homem caminhou para isso. Eu acho que até por conta disso que a Conceição Trucon, que é uma cientista que eu gosto demais, que tem um site maravilhoso chamado Doce Limão, né? Ela já escreveu um livro. E se não houver alimento? É exatamente isso que ela quis dizer. Vai chegar um momento que nós não teremos mais comida de verdade, né, para alimentar. Então, comece a fazer novas escolhas para você ter acesso a essa alimentação limpa, a essa alimentação viva, essa alimentação que nutre verdadeiramente, né, que nutre as suas células, que te deixa feliz, né? A alimentação orgânica nos traz paz, nos traz alegria. Olha, eu poderia falar aqui um dia inteiro do que uma alimentação limpa é capaz de fazer na sua vida. Então, comer consciente, né? Comer consciente. Ter um bom convívio com os vizinhos. Olha só a importância, né? Olha, estudos estão mostrando isso, que ter um bom convívio com os vizinhos vai trazer mais saúde para você, né? E meditar, né? Olha, a meditação foi importante desde a civilização egípcia e cada vez mais nós entendemos. Quando eu falo meditar, pode ser você se conectar com o divino da maneira que você queira fazer, né? Você não precisa buscar uma meditação específica, basta você se conectar com o divino que está dentro de você, né? E para isso, olha só, eu quero deixar aqui 2 dicas para você. Então, como começar a ter, né, essa conexão com o Criador, né? Ter essa proteção espiritual. A primeira delas e mais simples, eu falei aqui que eu estava tomando um chazinho, mas eu não falei do que é. Esse chá é de canela. Então você pode, olha que simples, você pode através de um chazinho simples de canela, que você vai fazer ativação para você receber, né, esses benefícios que eu vou falar agora da canela. Você precisa ativar, né? Aí no meu canal eu também tenho um vídeo como ativar a fitoenergia, né, de tudo que existe. Então você vai ativar impondo as suas mãos, fazendo uma oração do seu coração. Basta você se conectar com a canela e pedir que seja ativado todas as propriedades fitoenergéticas da canela. E você vai então, olha só, ela elimina a ingratidão, a rebeldia e traz um sentimento de unidade com o Criador e cria proteção espiritual. Olha, é tudo que nós estamos precisando nesse momento, né? Uma proteção espiritual e ter esse sentimento de unidade com o Criador. Você sente que você tem essa conexão com o Criador?
Porque se de fato você sente isso, não existe sentimento para o medo, não existe. Quando você se sente conectado com o Criador, o medo vai embora, Então, olha só, um chazinho de canela, tá? Que pode ser muito fácil você ter, Quem não pode ter acesso a uma canela para fazer um chá? Fala para mim. E a outra forma, olha só, você pode fazer um spray. Já falei aqui que eu sou apaixonada pelos óleos essenciais, E esse que eu trouxe hoje para você, olha, é o pinho da Sibéria. O pinho da Sibéria, olha só, por que eu escolhi esse óleo? Bom, primeiro deixa eu falar, você pode colocar ele na água, Água, metade água e metade álcool de cereais, tá? E aí você faz um spray, com 100 ml de água, metade álcool de cereais, coloca aqui 10 gotinhas e você vai, olha, borrifar em volta, borrifar, simples assim. Ai, que delícia! Olha só, o pinho da Sibéria é o óleo essencial do acolhimento. Ele tem origem na Rússia, então os óleos também dependem da sua origem, ele vai ter um valor. Mas, gente, aqui, olha, nesse frasquinho, nessa riqueza aqui que o Criador nos deixou, em 10 ml nós temos 220 gotas. Você imagina o que é possível tratar com 220 gotas de óleo essencial que chega a ter 200 princípios ativos, enquanto que um medicamento tem um princípio ativo, aqui pode ter de 20 a 200 princípios ativos em sinergia com o nosso corpo, olha só, que não trará nenhum efeito colateral. E ele vai tratar o seu físico, o seu emocional, o seu mental, olha só. É o óleo do acolhimento. Ele traz, olha, uma atmosfera de generosidade, aceitação. Ele é anti-inflamatório, antisséptico pulmonar. Olha só o que nós estamos precisando nesse momento. Cuidar do nosso pulmão, da nossa respiração. Então ele vai auxiliar pessoas que estão com dificuldade de respirar, paralisadas pelo medo. Ele tem um potencial poder de eliminar micro-organismos que atacam o sistema respiratório. Olha só que maravilha! Então, olha, essa foi mais uma super dica simples, Preparar um chazinho para acalmar, para se sentir conectado com o Criador. Borrifar, simplesmente borrifar em volta um óleo, Então, gente, era isso hoje. Eu queria ficar falando aqui muito mais sobre cada um desses tópicos, Mas infelizmente a hora passa e nós temos que encerrar essa live, Eu agradeço você que ficou comigo até o final, viu? Sou muito grata de ter me ouvido. E se tiver alguma sugestão, algum tema que você gostaria que eu trouxesse, ou em relação a alguma situação, alguma doença, como eu disse, eu posso trazer aqui os alimentos que nós podemos utilizar, E, enfim, o que for necessário, porque o meu desejo é que você se conecte com a sua saúde. Esse é o meu maior desejo. Assim como eu estou conectada com a saúde, Não tomo medicamento alopático há mais de 30 anos. Então eu desejo isso para você também, que você se conecte com a saúde, com o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Você sabia que todos nós temos um propósito na vida? Não importa se você é dona de casa, se você trabalha simplesmente em casa, você tem um propósito. E o nosso propósito é o que? Servir. Nós estamos aqui para servir. Quando você entender que quando nós estamos servindo, isso traz uma sensação de paz, de alegria, de pertencimento, de ser útil ao Criador. Então, gente,
se conecte, comece a servir mais. Certamente tem algo que você faz, que você pode ajudar outras pessoas. Eu estou aqui falando daquilo que eu sei, daquilo que eu pratico, mas você certamente tem algo que só você sabe fazer, só você pode ensinar alguém a fazer. Comece a ensinar, nós estamos na era do compartilhamento, né? Já falei, nós estamos agora na era de aquário, a era de peixes já foi, já encerrou a era do sofrimento, a era da escuridão, a era da doença, a era da escassez, de você achar que você não pertence, que você não tem direito, que você não merece, acabou. Agora é a era de aquário, a era da luz, a era de todos nós sabermos que nós somos luz. Você é luz, você não é esse corpo físico que está aí. Você não é só esse físico, nós somos o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E nós precisamos olhar para todos esses nossos corpos e cuidar de cada um deles. E servir a humanidade, servir as pessoas que estão ao nosso lado, servir as pessoas próximas. Nós estamos constantemente inspirando pessoas. Você pode não saber, mas você, aí onde você está inspirando alguém. O que você está inspirando? Qual é a sua inspiração? Você passa, né, motivação, saúde, poder, alegria, contentamento, gratidão, ou você é aquela pessoa que está conectada com a doença, com a reclamação, com as coisas ruins, com as mortes que estão acontecendo, com a doença, com a escassez, com a falta, com a lamúria, fica só reclamando. Com o que você está conectado? Você está influenciando as pessoas que estão à sua volta, né? Olha, isso já ficou comprovado que nós influenciamos as pessoas. Então, eu estou aqui para influenciar as pessoas, para inspirar as pessoas a saber que sim, elas merecem mais saúde, mais prosperidade em todas as áreas da sua vida, que você merece sim ser feliz. E não é ser feliz dependendo de ninguém. Essa felicidade tem que nascer dentro de você. Você não depende de ninguém. A sua companhia é agradável? Você gosta de ficar com você? Você gosta de estar sozinho? Você se sente bem sozinho? Você é uma boa companhia para você? Eu deixo aqui essas perguntas como reflexão. Você é uma boa companhia para você ou você está sempre buscando algo, assistir algo, ver algo na televisão, que eu já falei que eu não assisto aqui programas de televisão há mais de 20 anos. Você precisa sempre de um barulho na sua mente para não entrar em contato com você, com a sua essência? Gente, olha, eu ficaria aqui o dia inteiro falando. Bom, então, olha, obrigada, gratidão. Se foi útil para você, né, compartilha. Se alguém, né, sentir que pode ser útil para alguém, tudo que foi falado aqui, indique essa live para que ela assista, né? Vamos ajudar uns aos outros, né? Vamos compartilhar coisas boas, notícias boas, tá bom? Um beijo no coração de todos, fica com Deus, amo vocês e até breve. Beijo, tchau!